Meu nome é Susana Melo. Tenho 40 anos. Sou solteira e passei a maior parte da minha vida cuidando dos outros, especialmente dos meus irmãos mais novos, depois que nossos pais faleceram cedo demais. Durante anos, trabalhei duro, economizei cada centavo e finalmente comprei esta casa, o meu primeiro lugar verdadeiramente meu. Esta noite deveria ter sido uma celebração, a minha festa de inauguração, uma chance de reunir a família, rir, comer e sentir que as coisas finalmente estavam normais. A sala de estar estava cheia de barulho, música, conversa e o tilintar de copos. Meu irmão Caio caminhou até mim com um prato na mão, sorrindo mais do que o habitual. Ele estendeu uma fatia de bolo e disse: "Coma, mana. Nós preparamos isso especialmente para você." Os olhos dele permaneceram fixos nas minhas mãos, observando cada movimento enquanto eu pegava o garfo. Algo parecia errado. O sorriso não chegava aos olhos dele. O jeito como ele se inclinou, esperando. Eu já tinha visto aquele olhar antes, mas nunca exatamente assim. Fingi ajustar a bainha do meu vestido, abaixei-me apenas o suficiente e, num movimento suave, troquei o meu prato com o de Carla, minha cunhada, que estava bem ao meu lado. Ninguém percebeu, nem o Caio, nem os outros convidados. Apenas Carla olhou de relance por meio segundo, mas não disse nada. Dei uma pequena garfada no meu novo prato. Nada demais, apenas bolo normal. Alguns minutos depois, Carla comeu um pedaço do prato que eu tinha passado para ela. Começou devagar. A mão dela tremeu segurando o garfo, batendo contra a louça. Então, o rosto dela ficou pálido. Ela pressionou a mão contra o estômago, engoliu em seco e murmurou algo que saiu arrastado e desconexo. Ela olhou em volta confusa, depois afundou lentamente na cadeira mais próxima, respirando rápido, com os olhos arregalados, como se não entendesse o que estava acontecendo com seu corpo. Caio congelou. A sala ficou em silêncio. As pessoas correram perguntando se ela estava bem. Ele se ajoelhou ao lado dela, com a voz tensa. "Carla, Carla, o que há de errado?" Ela tentou responder, mas só conseguiu emitir um som fraco e gorgolejante. Em poucos minutos, ele a estava ajudando a ir até a porta, dizendo que ela devia ter comido algo que fez mal e que precisavam ir para casa. A festa acabou tão rápido quanto começou, todos foram embora sussurrando preocupados. Fiquei parada na porta vendo o carro deles desaparecer na rua escura, ainda segurando o prato na minha mão. Se você quer saber o que descobri quando comecei a juntar as peças, inscreva-se no canal e ative as notificações agora mesmo. Você não vai acreditar no que vem a seguir. Depois que o último carro foi embora e a rua ficou silenciosa, voltei para dentro de casa e fechei a porta atrás de mim. O barulho da festa sumiu tão de repente que deixou um zumbido nos meus ouvidos. Fui direto para a cozinha, coloquei a pilha de pratos que tinha recolhido na pia e comecei a enxaguá-los com água quente. A rotina ajudava, dava algo para as minhas mãos fazerem enquanto minha mente estava a mil. A reação da Carla continuava passando na minha cabeça. O tremor repentino das mãos, o jeito que ela agarrou o estômago, as palavras arrastadas que mal se formavam antes de ela desabar na cadeira. Não foi um desmaio comum. Não foi um vômito dramático ou um colapso total. Foi apenas o suficiente para fazer todos pararem e olharem. Apenas o suficiente para encerrar a noite mais cedo. Caio a ajudou imediatamente, com a voz carregada de preocupação, dizendo que ela devia ter comido algo estragado. Ninguém questionou. Por que questionariam? Sequei um copo e coloquei no escorredor. Meus pensamentos voltaram para os meses que antecederam a noite de hoje. Caio vinha perguntando sobre meu médico com mais frequência. Não perguntas casuais, mas muito específicas. Você faz check-ups regulares? O médico disse algo sobre sua pressão ou estresse? Eu respondia, sem pensar que estava tudo bem. Ele era meu irmão mais novo. Parecia cuidado. Então me lembrei de uma tarde na primavera passada. Ele veio sozinho, sentou-se nesta mesma mesa da cozinha, olhou para os cômodos vazios e disse baixinho: "Você mora sozinha, assim? Se algum dia ficar muito cansada, eu posso ajudar a administrar tudo para você. Finanças, papelada, o que precisar. Não se preocupe." O tom dele tinha sido gentil, quase protetor. Lembrei-me de sorrir e mudar de assunto. Parecia o menino que criei depois que nossos pais morreram, responsável e atencioso.
Mas esta noite, aquelas mesmas palavras pareciam mais pesadas. Ajudar a administrar tudo. A frase ficou presa na minha mente. Terminei de limpar o balcão e entrei no pequeno escritório ao lado da sala. O arquivo de metal estava contra a parede, inalterado desde que comecei a trabalhar em tempo integral aos 20 anos. Abri a gaveta de baixo e comecei a folhear as pastas. Disse a mim mesma que estava apenas verificando os documentos da casa, algo comum para acalmar meus nervos. Eu precisava ver a escritura, o comprovante de quitação da hipoteca, a prova de que este lugar realmente me pertencia. Meus dedos pararam numa pasta fina sem etiqueta, exceto pela minha própria letra no canto. Procuração Caio. Puxei a pasta. O documento era de 3 anos atrás. Uma procuração pública de plenos poderes. Lembrei-me do dia em que ele trouxe os papéis. Ele disse que o gerente do banco recomendava que todos tivessem uma, só por precaução. Eu estava exausta depois de uma longa semana de trabalho. Confiava nele completamente e assinei onde o post-it indicava. Eu não tinha lido as letras miúdas. Agora eu li. A linguagem jurídica era precisa e impiedosa. Se um médico declarasse que eu era incapaz de gerir meus próprios assuntos, médicos ou financeiros, Caio ganharia controle imediato e total sobre minhas contas bancárias, investimentos, imóveis, decisões médicas e até onde eu viveria. Sem data de validade. Sem necessidade de segunda opinião. Um laudo médico seria suficiente. Meu peito apertou. Não era pânico, era reconhecimento. Coloquei a pasta na mesa e sentei. A casa estava completamente silenciosa, exceto pelo leve tic-tac do relógio de parede. Pensei novamente nas mãos trêmulas de Carla, nos olhos de Caio fixos no meu prato, em quão rápido ele atirou dali. Ele não esperava que eu trocasse os pratos. Isso estava claro. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando para a rua escura. Amanhã eu ligaria para o doutor Roberto Campos, o advogado que cuidou da compra da minha casa. Eu precisava de respostas reais, não de suposições. Pela primeira vez desde que comprei esta casa, ela não parecia apenas um lar, parecia algo que eu precisava proteger. Na manhã seguinte, enquanto a luz do sol entrava pelas janelas novas do quarto, peguei o telefone e liguei para o Dr. Roberto. Ele era calmo, minucioso e nunca me apressava nas explicações. Quando ele atendeu, mantive minha voz firme. Doutor Roberto, aqui é a Susana Mello. Preciso vê-lo hoje, se possível. Encontrei algo nos meus arquivos ontem à noite. Ele não fez perguntas desnecessárias. Venha às 10 horas. Vou liberar o horário para você. Cheguei cedo. O escritório cheirava levemente a café e papel novo. Dr. Roberto me recebeu na porta, com seus cabelos grisalhos bem penteados e os óculos ajustados no nariz. Ele me levou para a sala de conferências e fechou a porta. Coloquei a pasta parda sobre a mesa. Esta é uma procuração que o Caio me fez assinar há 3 anos. Ele disse que era padrão caso eu ficasse estressada com o trabalho. Eu não li com atenção. Dr. Roberto abriu a pasta e leu as páginas lentamente. Sua expressão não mudou, mas vi um leve estreitar de olhos. Ele ajustou os óculos 2 vezes. Esta é uma procuração pública de amplos poderes e vigência indeterminada. Ele finalmente disse. Ela dá ao Caio controle imediato sobre suas finanças, bens, decisões médicas e até sua residência, se qualquer médico determinar que você não tem capacidade. Não há salvaguardas, não requer aprovação judicial, nem segundas opiniões. Um único atestado ativaria tudo isso. Senti o ar sair da sala. Eu assinei porque ele é meu irmão. Ele disse que era para me proteger. Dr. Roberto assentiu uma vez. Muitas pessoas assinam documentos assim pensando exatamente isso, mas, infelizmente, isso não oferece proteção, oferece controle. Se alguém quisesse usar isso contra você, absolutamente poderia. Olhei para a assinatura na última página, minha própria letra um pouco apressada. Lembrei-me do dia em que Caio sentou à minha frente na mesa da cozinha, empurrando os papéis na minha direção com um sorriso tranquilizador. Só assina aqui, mana. Não é nada demais. Agora, aquela memória parecia calculada. Dr. Roberto fechou a pasta. Você se sente incapaz de gerir sua própria vida agora? Encontrei os olhos dele. Eu dirigi até aqui sozinha. Conferi minhas contas bancárias ontem. Comprei esta casa há 6 meses sem a ajuda de ninguém.
Tenho 40 anos e cuido das minhas finanças desde os 20. Um pequeno sorriso cruzou o rosto dele. Então podemos revogar isso hoje. Vou redigir a revogação pública imediatamente para levarmos ao cartório. Também podemos discutir a criação de uma nova diretriz, talvez nomeando alguém em quem você realmente confie, ou planejar uma blindagem de patrimônio. Não hesitei. Revogue. E eu quero a Dani nomeada como minha sucessora se algo acontecer comigo. Não o Caio. Dr. Roberto anotou. Entendido. Faremos isso de forma específica e blindada. Passamos os 40 minutos seguintes revisando cada linha. Ele leu em voz alta, fez pausas para minhas perguntas e me deixou ler sozinha novamente. Não houve pressa. Quando assinei a revogação no cartório mais tarde naquele dia, minha mão estava firme. Ao sair do escritório, o sol estava alto. Sentia-me mais leve, mas uma percepção fria ainda estava no meu peito. Caio não tinha apenas oferecido ajuda. Ele tinha construído um caminho para tomar tudo se decidisse que eu era incapaz. Dirigi para casa devagar, janelas abertas, deixando o ar clarear minha cabeça. Por fora, a casa parecia a mesma, quieta, sólida, minha. Mas por dentro, tudo tinha mudado. Estacionei na garagem e fiquei ali por um momento. A pasta estava no banco do passageiro. Peguei-a, levei para dentro e coloquei no balcão da cozinha. Próximo passo, o banco. Eu precisava ver exatamente o que o Caio já tinha tocado. Apenas alguns dias depois de encontrar o Dr. Roberto, entrei no banco com a nova pilha de papéis na bolsa. O saguão estava calmo no meio da manhã. Renata estava em sua mesa perto do fundo. A mesma gerente que me ajudou a abrir a conta quando transferi os fundos após a compra da casa. Ela olhou para cima quando me aproximei e sorriu profissionalmente. Senhora Melo, bom vê-la. Como posso ajudar hoje? Sentei-me e coloquei o documento de revogação e uma cópia impressa da antiga procuração na mesa. Preciso de uma revisão completa da atividade da minha conta nos últimos 3 anos e preciso cancelar quaisquer autorizações ligadas a esta procuração. A expressão de Renata mudou de educada para focada. Ela abriu minha conta na tela, digitou rapidamente e pausou. Seus olhos examinaram as linhas. Vejo a procuração no sistema de 3 anos atrás concedida a Caio Melo. Ainda está ativa. Esse documento foi revogado, eu disse. Aqui está a revogação assinada e registrada em cartório pelo meu advogado. Efetiva imediatamente. Ela pegou os papéis, leu a revogação com cuidado e assentiu. Entendido. Vou atualizar o sistema agora mesmo. Mas antes disso, deixe-me puxar o histórico para que você possa ver o que foi processado sob essa autoridade. Ela clicou em várias telas. Observei o rosto dela enquanto números e datas rolavam. Depois de 1 minuto, ela recostou-se levemente. Desde que a procuração foi concedida, houveram transferências mensais automáticas para uma conta externa em nome de Caio Melo, categorizadas como apoio familiar. O valor variou um pouco, mas a média é de alguns milhares por mês. Meu maxilar travou. Alguns milhares? Sim, e há saques adicionais pontuais. Alguns rotulados como adiantamento de emergência, outros como transferências para compras, lojas de móveis, pagamentos de cartão de crédito, algumas consolidações de dívidas, tudo autorizado sob a assinatura da procuração. Senti uma queimação lenta subir no meu peito. Eu nunca aprovei nada disso. Eu nem sabia que existiam. Renata encontrou meus olhos. Foram processados como válidos sob o documento de procuração que tínhamos em arquivo. A assinatura conferia. Respirei fundo. Cancele todas as autorizações ligadas a Caio Melo. Chega de transferências automáticas. Nenhuma mudança por telefone ou online. Apenas verificação presencial comigo presente. Ela assentiu sem hesitar. Posso fazer isso imediatamente. Também vou sinalizar a conta para segurança reforçada, exigindo documento com foto para qualquer alteração futura, e vou gerar um extrato completo dos últimos 36 meses para sua documentação. Enquanto ela imprimia a pilha de papéis, encarei os números na tela. Milhares de reais. Dinheiro que eu ganhei ao longo de décadas de longas horas e economia cuidadosa. Dinheiro que eu usava para ajudar o Caio quando ele precisava. Consertos de carro, entradas de financiamento, empréstimos de curto prazo que ele sempre prometia pagar.
Eu nunca questionei os valores porque acreditava que família ajuda família. Agora, eu via o padrão. A ajuda tinha ido apenas numa direção. Renata me entregou os extratos impressos em uma pasta. Tudo atualizado. Ninguém pode acessar ou mudar nada sem sua presença direta e RG. Se precisar congelar a conta completamente, podemos fazer isso também. Ainda não, eu disse. Mas obrigada, Renata. Isso ajuda mais do que você imagina. Ela me deu um aceno pequeno e compreensivo. Já vi situações assim antes. É bom que você tenha descoberto cedo. Saí do banco com a pasta debaixo do braço. O sol estava forte lá fora, mas a clareza fria dentro de mim não tinha desaparecido. Caio não tinha apenas preparado uma rede de segurança para mim. Ele tinha construído uma ponte para todas as minhas economias. Entrei no carro e fiquei sentada por 1 minuto, chaves na mão. A próxima ligação seria para a Dani. Ela precisava saber o que estava acontecendo, e eu precisava saber se ela tinha visto ou ouvido mais alguma coisa. Cerca de 2 semanas após minha visita ao banco, Dani apareceu na minha porta com um olhar que eu não via no rosto dela desde que ela era adolescente. Cru, quase assustado. Abri a porta e dei passagem. Dani entrou sem dizer uma palavra. Ainda de casaco, mãos enfiadas fundo nos bolsos. Ela não se sentou de imediato. Andou de um lado para o outro na sala. Depois parou na frente da janela, olhando para o quintal como se tentasse encontrar o lugar certo para começar. Mana, ela finalmente disse, com a voz baixa. Fui ver o Caio e a Carla no fim de semana passado. Eu não queria ir, mas achei que precisava ter certeza. Precisava saber se eu estava apenas imaginando coisas. Apontei para o sofá. Dani sentou-se bem na ponta, joelhos pressionados um contra o outro, o celular já na mão. Trouxe uma coisa, disse ela. Não tive a intenção de gravar, mas quando ouvi eles conversando na cozinha, não consegui simplesmente ir embora. Ela desbloqueou a tela e me entregou o celular. Assista quando estiver pronta. Mas, mana, sinto muito ter que te mostrar isso. Peguei o celular. Meu polegar pairou sobre o botão de play. Por um momento quase devolvi. Parte de mim não queria saber. Outra parte já sabia. Apertei o play. O vídeo começou tremido. Dani deve ter apoiado o telefone contra um vaso ou algo no corredor. A porta da cozinha estava entreaberta, a luz vazando para fora. Caio estava de costas para a câmera, mangas arregaçadas, encostado no balcão. Carla estava de frente para ele, braços cruzados, voz tensa. Caio. Ela trocou os pratos. A Carla tomou a dose no lugar dela. Por isso ela passou mal bem ali na festa. Carla, eu ainda não estou me sentindo bem. Mas não era para ser eu. A dose era só para fazer lá, parecer instável. Apenas o tempo suficiente para envolver a assistência social. Uma noite ruim, um laudo médico, e a procuração entra em vigor. Caio, estávamos tão perto, mas agora ela está começando a questionar as coisas. Se a assistência social aparecer agora, vão ver que ela está bem. Precisamos de outro jeito, algo mais lento. Ela não pode continuar morando sozinha para sempre. Carla, ela confia na Dani mais do que em nós. Talvez possamos usar isso. Fazer a Dani convencer, ela, a assinar algo novo. Esquece a Dani, Caio. Ela é leal demais. Temos que ter cuidado, mas não vamos parar. A casa, as economias, são nossas. Ela já teve a parte dela. O áudio cortou quando passos se aproximaram. O vídeo acabou. Encarei a imagem congelada. O rosto de Caio pego no meio da frase. A expressão de Carla fria e impaciente. Minhas mãos tremiam tanto que o telefone escorregou um pouco. Coloquei-o na mesa de centro como se estivesse pegando fogo. Dani me observava atentamente. Mana, não sei o que dizer. Só sei que não podia deixar eles fazerem isso com você. Olhei para ela, minha garganta apertada. Por que você gravou? Porque venho observando eles há meses, disse Dani. Depois da festa, quando a Carla passou mal tão rápido, comecei a notar coisas. O Caio perguntando sobre suas consultas médicas. A Carla falando da casa, como se já pertencesse a eles. Fiquei dizendo a mim mesma que estava sendo paranoica, mas no fundo, sabia que algo estava errado. Ela engoliu em seco. Lembra quando eu era pequena? Você trabalhava em 2 empregos para me comprar livros e roupas para que eu pudesse ir para a faculdade sem me preocupar com dinheiro. Você dormia no sofá para eu ter o quarto. Você nunca me pediu nada.
Só queria que eu tivesse uma vida melhor que a sua. A voz dela falhou. O Caio é diferente. Ele sempre achou que você deve algo a ele porque é a irmã mais velha, porque você tinha mais. Mas eu não vejo assim. Eu vejo como você abriu mão da sua juventude. Não posso ficar parada vendo ele tirar tudo o que você trabalhou tanto para construir. Fechei os olhos. As memórias invadiram. Dani, aos 10 anos, me abraçando depois de um turno longo, dizendo: "Você é a melhor pessoa que eu conheço." Caio, aos 15, pedindo dinheiro para uma bicicleta nova, prometendo pagar um dia. Eu tinha acreditado neles. Agora essa crença tinha ido embora. Abri os olhos. "Obrigada, Dani, por não virar as costas, por escolher ficar do meu lado." Ela estendeu a mão e pegou a minha, segurando firme. "Eu não escolhi, só fiz o que era certo. Você é minha família de verdade, não o Caio e a Carla." Apertei a mão dela de volta. O tremor tinha passado, substituído por algo mais afiado: determinação. "Vou enviar esse vídeo para o Dr. Roberto", eu disse. "Ele saberá o que fazer. E vou proteger você também. Esta casa, as economias. Você merece saber que estarão seguras com alguém que realmente as valoriza." Dani assentiu, com lágrimas nos olhos, mas sem hesitação na voz. "Eu não preciso de nada. Só preciso que você esteja segura." Ficamos em silêncio por um tempo. O telefone estava entre nós como uma arma carregada, silenciosa mas pronta. Pela primeira vez desde a festa de inauguração, eu não me sentia sozinha nessa luta. Eu tinha provas. Eu tinha a Dani. E eu tinha a verdade sobre quem minha família realmente era. Num final de tarde de fim de semana, vi o carro do Caio parar na frente da minha casa. Observei da janela da sala enquanto ele estacionava torto, o motor ainda ligado por alguns segundos antes de desligar. Carla saiu primeiro, batendo a porta do passageiro com mais força do que o necessário. Caio a seguiu, olhando em volta como se esperasse que alguém estivesse vigiando. Eles caminharam juntos até o portão, os rostos forçados numa calma aparente, enquanto os ombros permaneciam tensos. A campainha tocou 2 vezes, aguda e impaciente. Esperei alguns segundos, depois abri a porta apenas o suficiente para ficar na entrada. Não dei passagem, não sorri. Caio falou primeiro, com a voz suave demais. "Oi, mana. Estávamos por perto. Pensamos em passar e ver como você está." Carla forçou um sorriso tenso ao lado dele. "É, faz tempo. Sentimos sua falta." Olhei para os dois. As mãos de Caio estavam enfiadas nos bolsos, os ombros tensos. Os olhos de Carla varriam o interior da casa por cima do meu ombro, procurando talvez ver se eu estava sozinha, talvez um sinal de fraqueza. "Estou bem", disse eu, de forma uniforme, "mas não vou deixar vocês entrarem." O sorriso de Caio vacilou por um segundo. "Qual é, mana? Somos família. Não podemos apenas conversar?" Mantive minha voz calma. "Já conversei o suficiente. Revoguei a procuração. Cancelei todas as transferências e autorizações ligadas a você. E tenho provas do que vocês estavam planejando." O rosto de Carla mudou instantaneamente. Seus olhos se estreitaram. Seus lábios se pressionaram numa linha fina, as bochechas ficando vermelhas. "Provas? Que provas? Você está inventando coisas." Caio deu meio passo à frente. "Escuta, mana. O que quer que você ache que sabe é um mal-entendido. Estávamos apenas preocupados com você." Não me movi. O vídeo não mente. Ouvi cada palavra, apenas o tempo suficiente para envolver a assistência social. Ela não pode continuar morando sozinha para sempre. Vocês não estavam preocupados. Vocês estavam planejando me fazer parecer incompetente para poderem tomar tudo. A voz de Carla subiu, quase um grito. "Isso é ridículo. Você não pode nos acusar assim. Somos sua família. Você sempre agiu como se fosse melhor que nós. A irmã mais velha perfeita que sacrificou tudo. E agora está nos cortando depois de tudo que passamos." As palavras dela doeram, mas não do jeito que ela pretendia. Os anos de turnos duplos, as noites em que fiquei sem nada para que eles pudessem ter mais. Tudo voltou, mas a dor parecia diferente agora. Mais afiada, mais clara, sem culpa. Apenas clareza. "Eu dei a vocês tudo o que pude", disse eu calmamente, "e vocês usaram isso para construir uma armadilha. Isso acaba hoje." O maxilar de Caio travou com força suficiente para eu ver o músculo saltar. Ele olhou para Carla, depois de volta para mim,
com a voz baixa e carregada de ameaça. Você está paranoica. Acha que pode simplesmente nos trancar para fora? Vamos lutar contra isso. Vamos dizer a todos que você está perdendo a cabeça. Ninguém vai acreditar numa mulher solitária em vez do próprio irmão. Você vai se arrepender disso. Carla deu um passo mais perto, o rosto vermelho escuro, o dedo apontando para o ar. Você não tem ideia do que começou. Vamos garantir que todos saibam o quão ingrata você é. Como abandonou sua família quando precisamos de você. Encontrei os olhos deles sem vacilar. A raiva que emanava deles parecia quase física, mas não me tocava mais. Não há mais nada para resolver, eu disse. Não venham mais aqui. NDC. Carla abriu a boca para gritar outra coisa, o rosto retorcido de raiva, mas Caio agarrou o braço dela e a puxou de volta. Vamos embora, ele murmurou entre dentes. Ela não está ouvindo. Eles se viraram e caminharam pelo caminho de entrada. Carla olhou para trás uma vez, os olhos queimando de raiva e algo que parecia quase medo. Caio não olhou para trás. Seus ombros estavam rígidos, seus passos pesados com uma derrota que ele se recusava a mostrar. Fechei a porta lentamente. O clique da tranca soou final, limpo e deliberado. Fiquei no corredor ouvindo o carro dar partida e ir embora. Meu coração batia forte, mas minha respiração continuava estável. Sem lágrimas, sem tremores, apenas uma certeza silenciosa. Eu tinha dito o que precisava ser dito. Eu tinha fechado a porta para eles, literal e completamente. Pela primeira vez em anos, a casa parecia segura novamente. Logo depois que cortei todos os laços que o Caio tinha com as minhas contas, uma mulher que eu não conhecia bateu na minha porta. Era uma tarde de terça-feira. A casa estava quieta, exceto pelo zumbido fraco da geladeira. Olhei pelo olho mágico e vi uma mulher na casa dos 30 anos, blazer escuro, prancheta na mão e crachá oficial. Profissional. Calma. Oficial. Abri a porta. Posso ajudar. Sou Susana Melo. Sou Vânia Gomes, assistente social. Trabalho com o Ministério Público. Recebemos uma denúncia sobre o seu bem-estar. Posso entrar para uma verificação rápida? Dei um passo para o lado. Claro, por favor, entre. Ela entrou, olhando ao redor com neutralidade educada. Levei-a para a mesa da cozinha e ofereci chá. Ela aceitou camomila puro sem açúcar. Servi 2 xícaras e sentei-me à frente dela. Vânia colocou a prancheta na mesa. Serei direta. A denúncia veio de um membro da família. Levantou preocupações sobre autonegligência, possível confusão mental, dificuldade em gerir a vida diária e condições de vida inseguras. Meu papel é avaliar se há algum risco imediato e se serviços de apoio são necessários. Eu assenti. Entendo. Pergunte o que precisar perguntar. Ela começou com perguntas de rotina. Como eu passava meus dias, se tomava medicamentos, como lidava com contas e consultas, com quem falava regularmente, como me locomovia pela cidade. Respondia a cada uma clara e completamente. Eu dirigia para todos os lugares, pagava as contas em dia, conferia o saldo mensalmente. Eu era voluntária na biblioteca 2 vezes por semana. Cozinhava, limpava, gerenciava tudo sozinha. Nenhuma refeição perdida, nenhuma confusão, nenhum isolamento. Vânia tomava notas sem interromper. Depois de cerca de 20 minutos, ela recostou-se levemente. Tudo o que você descreveu se alinha com alguém totalmente independente e capaz, mas o relatório foi detalhado. Mencionaram vulnerabilidade financeira e possível declínio cognitivo. Estendi a mão para a pasta que eu tinha preparado no balcão no dia anterior. Eu antecipei isso. Aqui está a documentação que aborda a denúncia diretamente. Ela pegou a pasta e abriu metodicamente. Observei-a examinar as páginas. Primeiro, a revogação da procuração autenticada em cartório, assinada e datada apenas dias antes. Depois, os extratos bancários mostrando 3 anos de transferências automáticas não autorizadas e saques sob a autoridade do Caio. Finalmente, o pendrive com a etiqueta Conversa, Caio e Carla Melo. Vânia conectou o pendrive no tablet dela, colocou os fones de ouvido, apertou o play e assistiu ao clipe curto em silêncio. A expressão dela permaneceu profissional, mas vi as sobrancelhas dela se erguerem levemente no meio do vídeo. Quando o vídeo terminou,
Ela tirou os fones e olhou para mim. Isso é evidência substancial, disse ela baixinho. Exploração financeira por um longo período. Mais um plano aparente para minar sua capacidade e acionar controle legal. O momento da denúncia para nós, imediatamente após você revogar o acesso, sugere retaliação. Assenti uma vez. Exatamente. Vânia fechou a pasta. Já lidei com muitos casos envolvendo disputas familiares por bens. A maioria não inclui esse nível de preparação. Seus registros financeiros são meticulosos. Suas respostas hoje são consistentes e coerentes. Não há indicação de autonegligência, comprometimento cognitivo ou condições inseguras. Na verdade, diria que você está se saindo excepcionalmente bem dadas as circunstâncias. Ela se levantou e juntou suas coisas. Vou encerrar este caso como improcedente. Documentarei as preocupações de exploração e encaminharei o assunto para a unidade investigativa apropriada. Se você sofrer novas tentativas de contato ou denúncias adicionais, me ligue diretamente. Aqui está meu cartão. Peguei o cartão. Obrigada, Vânia. Agradeço por ter vindo pessoalmente. Ela parou na porta. Se serve de consolo, já vi irmãos adultos tentarem tomar o controle muitas vezes. Raramente dá certo quando a pessoa-alvo é tão organizada e resoluta quanto você. Continue se protegendo, Sra. Mello. Assisti ela caminhar até o carro e ir embora. A rua voltou à sua calma habitual. Voltei para a cozinha, peguei a pasta e coloquei de volta no balcão. O pendrive ainda estava no meu notebook. Ejetei-o e guardei com os outros documentos. A última cartada do Caio, chamar uma autoridade externa para me pressionar, tinha falhado completamente. Só tinha fortalecido minha posição. Fiz uma xícara de chá fresca e sentei na mesa olhando para o quintal. O sol estava mais baixo agora, lançando longas sombras pelo gramado. Eu não me sentia mais caçada. Sentia-me segura. O tempo passou e comecei a ver tudo com mais clareza do que nunca. Algumas semanas depois que a Vânia encerrou o caso, voltei ao escritório do Dr. Roberto. Revogar a procuração tinha protegido minhas contas, mas eu queria algo inquebrável. Doutor, Roberto estruturou uma doação com reserva de usufruto para mim. Transferi a casa e organizei meus investimentos. A Dani foi nomeada como a beneficiária, com cláusulas claras para cobrir impostos, manutenção e seguro. A casa seria dela no papel, mas o usufruto vitalício garantia que eu viveria ali e mandaria em tudo até o meu último dia. Quando contei a Dani durante o jantar, ela pousou o garfo e olhou para mim por um longo momento. Mana, eu não preciso de nada, disse ela suavemente. Só quero que você tenha paz. Estendi a mão sobre a mesa e segurei a dela. Eu sei, mas esta casa guarda as boas memórias, aquelas que fizemos quando você era pequena, quando eu lia histórias para você depois dos turnos longos. Quero que ela fique com alguém que a valorize como mais do que dinheiro. Quero que seja sua. Os olhos da Dani se encheram de lágrimas, mas ela sorriu. Prometo que vou mantê-la como uma memória real, não como um ativo, mas como o lugar onde fomos felizes. Assinei os papéis finais na semana seguinte no cartório. Dr. Roberto leu cada linha em voz alta e depois me viu assinar. Quando a tinta secou, ele deslizou a pasta pela mesa. Você construiu um escudo ao redor do seu futuro, disse ele. Poucas pessoas fazem isso tão completamente. Saí do escritório com uma leveza que não sentia há anos. As consequências para o Caio se desenrolaram de forma constante e impiedosa. Sem as transferências mensais, as finanças dele colapsaram. A casa em que ele e a Carla viviam, comprada com minhas economias desviadas, tinha prestações que ele não conseguia mais pagar. Avisos chegaram, depois cartas de cobrança, depois processos de execução. 8 meses depois, Carla o deixou. Ela pediu o divórcio, citando diferenças irreconciliáveis e uma pressão financeira esmagadora. Caio mudou-se para uma pequena kitnet alugada na periferia da cidade. Sozinho, ele perdeu o controle dos meus bens. Perdeu o apoio financeiro do qual se tornara dependente. Perdeu o respeito do que restava da nossa família. Perdeu o casamento. Tudo porque sua ganância o levou a tomar o que nunca foi dele. Dani cortou todo o contato. Mudou o número e bloqueou ele em todas as redes sociais. Em vez disso, ela me visitava todo fim de semana, trazendo flores frescas para a mesa, ajudando a podar o jardim,
falando sobre seu novo emprego em design gráfico. Ela estava construindo algo sólido, independente, estável, grato. Ela nunca pedia nada. Ela simplesmente aparecia. Quanto a mim, comecei a viver. Matriculei-me numa aula de aquarela no centro comunitário, nas noites de quinta-feira. A instrutora era paciente. Os outros alunos eram gentis e quietos. Pintei o velho carvalho do meu quintal, aquele que estava lá há décadas. Na tela, seus galhos pareciam mais fortes e graciosos. Aumentei minhas horas de voluntariado na biblioteca, lendo livros infantis nas manhãs de sábado, ajudando com sessões de artesanato à tarde. Fiz amigos que me conheciam apenas como Susana, a mulher que sempre trazia biscoitos extras para compartilhar. A casa parecia diferente agora, mais leve, mais quente, minha de um jeito que nunca tinha sido antes. Certa noite, enquanto sentava na varanda com uma xícara de chá, vendo o pôr do sol transformar o céu em rosa suave e dourado, pensei na jornada, a festa, o prato trocado, o vídeo, a confrontação, a visita da assistência social, a doação em vida. E no Caio, eu o criei, eu o amei como um filho, dei a ele chances que nunca dei a mim mesma, e ele usou cada uma delas para tirar de mim. Mas a ganância dele fez o que eu nunca poderia ter previsto. Ela o destruiu. Ele perdeu o controle. Perdeu o dinheiro de que dependia. Perdeu o respeito da família. Perdeu o casamento. Tudo porque não conseguia parar de tentar pegar mais do que tinha conquistado. Não senti pena. Senti paz. Sacrifiquei minha juventude para criar Caio e Dani. Trabalhei horas intermináveis. Pulei sonhos e coloquei o futuro deles antes do meu. Mas sacrifício não significa rendição. Não significa deixar alguém tomar sua vida só porque você um dia deu seu coração a eles. Família de verdade não explora. Família de verdade respeita. Família de verdade protege. Levantei-me e entrei. A casa estava quieta, quente e segura. Apaguei as luzes e fui para a cama. Amanhã eu acordaria, faria café, abriria as janelas e viveria o dia nos meus próprios termos. Eu sou Susana Mello. Eu construí esta vida. Eu a defendi. E agora, ela pertence a mim. O valor que esta história traz para você. O sacrifício tem limites. Você pode dar tudo à família, mas isso não lhes dá o direito de tomar sua vida em troca. Limites não são traição, são autorrespeito. A ganância destrói o ganancioso. O desejo desenfreado de Caio custou-lhe tudo: poder, dinheiro, reputação e casamento. Ambição sem integridade leva à autodestruição. Família é escolhida, não herdada. O sangue não garante lealdade. Dani provou que a verdadeira família fica com você. Te protege e honra o que você construiu. Proteja-se cedo. Não espere a traição para agir. Documente tudo. Procure conselho jurídico. Revogue o acesso quando a confiança for quebrada. Sua paz vale mais do que qualquer relacionamento. A liberdade vem da decisão. Cortar laços tóxicos não é fracasso, é vitória. É assim que você recupera sua vida e abre espaço para o amor e o crescimento genuínos. Viva deliberadamente. Proteja o que importa e nunca peça desculpas por escolher a si mesmo.